Gênesis 16, do verso 1 ao verso 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, e eu te darei, eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Abel-Laaroi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém, irmãos. Palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nos dá, Senhor, o entendimento, Senhor, da Tua palavra, não apenas o entendimento da Tua palavra, Senhor, mas Teu Espírito Santo possa operar, Senhor, em nossas vidas, nos dando arrependimento, Senhor, por nossos pecados, Senhor, nos ajudando a nos libertarmos deles, Senhor. O Senhor possa nos guiar por um novo e vivo caminho, Senhor, de santidade, de retidão, de justiça, Senhor, de amor ao Senhor, meu Pai. Nós possamos abandonar, Senhor, a antiga vida e vivemos de fato como novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor. Nos abençoa, Pai. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas do Teu santo evangelho. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, não tem aquele ditado que diz sobre nadar, nadar e morrer na praia? Sabe quando a gente passa por uma dificuldade e a gente vence, quando está muito próximo da gente superar aquela dificuldade, parece que a gente voltou para estaca zero. Parece que nada que a gente fez, parece que foram anos perdidos, parece que a nossa vida não evoluiu em nada. A gente olha para a gente e parece que nós nunca saímos do mesmo lugar. É a sensação que nós temos quando a gente lê esse texto aqui de Gênesis, no capítulo 16. Porque, de fato, irmãos, a gente volta a ver o pecado na vida de Abrão. E, na verdade, o pecado que nós vemos aqui na vida de Abrão, ele remete ao pecado que nós vimos o próprio Adão e Eva, eles praticarem no jardim. Na verdade, todo esse texto, todo o capítulo 16 de Gênesis, irmãos, ele é construído como nenhum outro texto na Bíblia é, fazendo tantas referências diretas, específicas ao que aconteceu lá no Jardim do Éden. Veja que o texto ele se inicia falando a respeito de Sarai, a mulher de Abrão, de que ela estava insatisfeita com o Senhor. Vejam, é dito isso nos 2 primeiros versículos, irmãos. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai.
Veja, irmão, se nós voltarmos para Gênesis capítulo 3, a gente vai ver que Satanás ele vai ter uma conversa com Eva, em que ele vai colocar no coração de Eva a insatisfação, né? Vai fazer com que ela sinta que Deus não tem cuidado dela, que aquilo que ela mais precisa, Deus não tem dado a ela. De fato, irmãos, nós sabemos que o fruto do conhecimento do bem e do mal não havia nenhum poder nele especificamente, ele não ia trazer nada de benéfico para o ser humano, mas Satanás ele fez com que Eva olhasse dessa forma para o fruto. Ela passou a olhar para o fruto de um modo que, se ela não tivesse aquele fruto, parece que ela não tinha nada. E que se Deus negasse aquele fruto, parecia que Deus estava negando absolutamente tudo. Então a insatisfação tomou conta do seu coração, que é exatamente o que nós vemos aqui que acontece com Agar também. Ela olha para Deus não mais como um Senhor, né? Nós vemos que todo o capítulo 2 de Gênesis, Deus ele é chamado de o Senhor, que é o Deus da aliança, aquele Deus que cuida de nós, aquele Deus que provê, aquele Deus que nos coloca num relacionamento maravilhoso com Ele. Mas na boca de Satanás e também na boca de Eva, no capítulo 3 de Gênesis, é quando Deus aparece apenas como Deus. Ele é Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que nos fez, mas não nos ama, não cuida de nós. Veja como é a forma, então, que Sarai, ela se dirige a esse Deus, ela diz, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. De fato, irmãos, o que ela está falando aqui não é necessariamente errado, ela não está mentindo. A gente sabe, a palavra de Deus nos ensina que é Deus quem abre a madre. Mas a forma que ela olha para essa circunstância que ela está passando é que está completamente errada. Veja, a gente vê muito parecido com a forma que a sogra de Ruth, Noemi, vai falar no livro de Ruth. Depois dela ver pecado, depois dela ver abandonado ao Senhor, ela volta e ela diz, olha, o Senhor me tem feito passar por aflições, o Senhor tem me afligido, olha, não me chame mais de Mara, que significa uma pessoa farta, uma pessoa graciosa, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa uma pessoa amarga. Né? Então ela diz, porque o Senhor fez isso comigo, olha o que Deus fez comigo. E de fato, da mesma forma, irmãos, Sarai aqui ela fala olhando para Deus com insatisfação. Veja o que Deus fez comigo. Deus me impediu de ter filhos. Então eu tenho que dar o meu jeito. Já que Deus ele não tem me dado aquilo que eu quero. Já que Deus tem me negado aquilo que eu tenho certeza que eu preciso. Então eu tenho que dar a minha forma, eu tenho que dar o meu jeito. Veja, irmãos, Deus já tinha feito essa promessa para Abraão e para Sarai de que eles iam ser pais de multidões, de que eles de fato iam, a partir dele ia vir a maior bênção que poderia chegar até essa humanidade. Mas o que faz com que eu e vocês, muitas vezes, nós estejamos insatisfeitos com o Senhor, é justamente a nossa impaciência. Porque nós não nos contentamos com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela precisa ser feita do nosso jeito e no nosso tempo. Veja, ela não teve a paciência de esperar. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, de fato isso era uma coisa culturalmente aceitável. Era uma coisa que acontecia muito naquela sociedade. Quando uma mulher ela não poderia dar filhos, ela então pegava uma escrava, uma serva dela, e dava ao seu marido, e aqueles filhos que ela tivesse seriam considerados filhos dela. Isso era uma coisa, uma prática culturalmente aceitável. E por que ela não havia feito isso antes? Porque antes ela estava confiando no Senhor. Por que ela não achou em nenhum outro momento que de fato era através da serva, através da escrava, que ela ia poder ter filhos? Mas apenas aqui nesse momento, ela parou de olhar pela fé, a impaciência tomou conta do seu coração e ela achou que do jeito dela, ela iria conseguir aquilo que ela realmente necessitava. Uma coisa que é muito interessante, um detalhe no texto sobre essa serva de Sarai, é que o texto faz questão de dizer, irmãos, a nacionalidade dessa serva. Ele diz que ela tinha uma serva egípcia. Se nós formos nos lembrar do capítulo 15 de Gênesis, irmãos, o Egito foi justamente o local onde Abrão, quando ele também foi incrédulo, ele fugiu por conta da fome que havia na terra prometida, ele foi para o Egito. E o que é que acontece no Egito, irmãos? Eles saem aparentemente muito bem de lá. Apesar dos pecados que eles praticaram, da incredulidade, da mentira, ainda assim eles saíram muito bem de lá, porque o texto vai nos dizer claramente que eles saíram cheios de bens, né? E inclusive com servos e servas. Lá no capítulo 12 de Gênesis vai nos dizer isso. Então essa serva que provavelmente foi adquirida nesse momento em que eles foram para o Egito, se esconder, fugir da fome que Deus tinha estabelecido. Então mais um momento, irmãos, mais uma vez, volta a situação, a circunstância em que nós olhamos para Deus como quem de fato tem feito nós passarmos por coisas tão difíceis, que nós precisamos do pecado para que a gente possa superar essa situação. Nós paramos de confiar no Senhor, abandonamos Ele completamente.
E aparentemente, irmãos, não é um abandono completo ao Senhor, porque a gente diz, não, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus é que eu seja mãe, só que eu estou fazendo desse outro jeito aqui, veja, não é um completo pecado. Mas, irmãos, se a gente abandonar a vontade do Senhor, se a gente quer fazer do nosso jeito, até mesmo coisas boas, a gente revela no nosso coração que nossa vontade não é, de fato, estarmos satisfeitos no Senhor, que a nossa preocupação não é, de fato, fazer aquilo porque é a vontade de Deus, mas simplesmente porque é o que satisfaz o nosso coração. Veja que é exatamente isso que fica claro nas palavras de Sarai, porque ela diz: está aqui a minha serva, Deus tem me impedido de dar à luz filhos, toma a minha serva, e ela diz: e assim me edificarei. O termo que ela usa é assim eu me edificarei. Na nossa tradução, o tradutor ele interpreta, né, ele diz assim: eu me edificarei com filhos por meio dela. Essa expressão com filhos por meio dela não aparece no texto original, né? Ela está falando assim, ela diz: eu vou pegar minha serva e você vai ter filhos com ela e eu vou ser edificada através disso. Essa palavra edificar, irmãos, é a palavra que sempre é usada no livro de Gênesis para falar ou de Abrão e os servos de Deus erigindo altares, ou para falar a respeito dos ímpios, geralmente construindo cidades. Nós vemos que o povo de Deus, eles sempre pegavam altares, né, onde eles chegavam, Abraão principalmente, onde ele chegava e construía um altar e adorava o Senhor. E a gente vê que, desde Caim, os ímpios têm feito isso, eles se afastam da presença de Deus. Em vez de eles edificarem um altar para adorar o Senhor, eles edificam cidades para engrandecer o seu próprio nome, como foi feito por Caim, como foi feito também pelos homens na cidade e na Torre de Babel. Então a gente vê que de fato ela pensa, irmãos, que a satisfação da alma dela vai estar naquilo que ela mesma vai conseguir fazer do jeito dela. Só que vejam, irmãos, a gente para pensar, né, a loucura do pecado. Se de fato é o Senhor quem impede de ter filhos, e de fato é isso, né? O Senhor ele faz, ele concebe, ele faz a estéril conceber e também ele encerra o ventre da mulher. Por que é que então ela vai tentar fazer com que outra mulher gere um filho no lugar dela? Veja, será que não é o Senhor também que abre ou que fecha o ventre daquela outra mulher? Veja, os nossos atos, irmãos, que fogem da vontade de Deus. Quando eu e você, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito e não fazer as coisas da vontade de Deus, é como se nós emburrecêssemos, é como se a gente se esquecesse de que até a nossa própria vida, irmãos, quem sustenta a nossa vida, até mesmo quando nossa vontade, nosso desejo é de pecar, é o Senhor. Veja que loucura nós nos levantarmos contra a vontade de Deus ou nós nos rebelarmos contra Ele, porque a vontade de Deus sempre vai ser aquilo que vai prevalecer em todas as circunstâncias. E, obviamente, isso não é justificativa, não é desculpa para que eu e você a gente faça o que tem na nossa cabeça e a gente diga a vontade de Deus vai ser feita de todo jeito. Mas, pelo contrário, isso deve fazer com que eu e você nós temamos ao Senhor e busquemos fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Porque o que adianta, irmãos, nós tentarmos lutar contra a vontade de Deus? Essas foram as palavras que o próprio Deus ele falou quando apareceu para o apóstolo Paulo. Ele diz: duro é recalcitrares contra os agrilhões. E você vai continuar resistindo à vontade de Deus. Você vai se colocar em oposição àquilo que Deus quer fazer através de você. Deus quer fazer com que você demonstre, através da sua paciência em muitos momentos, que você confia no Senhor. Veja, irmãos, quando Deus parece inativo em nossas vidas, muitas vezes é quando Ele mais está agindo em nossos corações. Deus está nos dando a oportunidade de confiarmos nele. O Senhor ele não aparecia para Abrão, irmãos, a cada minuto, a cada segundo, de 5 em 5 horas, todos os dias Deus aparecia para Abrão. Foram algumas poucas vezes, a maior parte do tempo, irmãos. Abraão ele ia ser guiado por aquilo que o Senhor já falou no passado, e ele ia demonstrar a sua confiança em Deus, perseverando, obedecendo aquilo que o Senhor já falou para ele. Veja, a gente vê então que Sarai, ela, assim como Eva, que colocou a esperança no fruto, achando que o fruto ia trazer satisfação para a alma dela, que ela ia ser edificada através daquilo. A gente vê que Sarai, ela coloca o seu coração, ela acha que o ter filhos é o que é o mais importante para a vida dela, e acaba pecando por conta disso. Veja que, de fato, irmãos, nós sabemos que filhos são bênçãos, a palavra de Deus nos diz isso. Mas filhos são bênçãos se nós tivermos ele e buscarmos educá-los e criá-los e tê-los e recebê-los como dádivas do Senhor de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós pararmos para pensar, mesmo os filhos, irmãos, que podem se tornar bênçãos para o reino de Deus, também são filhos que vão se tornar adultos que se tornam inimigos do povo de Deus e que causam destruição em nosso meio. Veja que não adianta a gente querer
aquilo que nós vemos que a palavra de Deus nos diz que é uma bênção, se não formos ter aquilo do modo que Deus quer que nós adquiramos. O Senhor tem muitas bênçãos, irmãos, que Ele pode nos conceder, mas se for para termos qualquer uma delas, do nosso jeito ou fora da vontade de Deus, não vale a pena nenhuma delas. A gente apenas vai estar revelando que o nosso coração não está em Deus, mas em algo específico, que não vai conseguir satisfazer a nossa alma. A gente vê então o texto continua, irmãos, e assim como no relato da queda, imediatamente após o pecado ser cometido, a vergonha do pecado e as consequências do pecado já tomam conta de Adão e Eva. A gente vê que a mesma coisa acontece aqui com Sarai. Versículo 3 vai dizer: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Veja, irmão, já haviam passado 10 anos. E a gente for parar para pensar, de fato, 10 anos é um tempo significativo para a gente passar confiando e esperando nas promessas de Deus. Mas, irmãos, pare para pensar. O Senhor Deus, ele não tem nos dado promessas pequenas que vale a pena nós colocarmos limite no tempo ou na forma que nós esperaremos que o Senhor cumpra essas promessas. Veja, se alguém chegasse aqui para a gente e dissesse, olha, eu vou lhe dar R$ 1 milhão, eu ia talvez ficar um pouco feliz. Mas se a pessoa dissesse bem assim, mas só daqui a 50 anos, aí você já ia ficar triste, dizer, poxa, eu queria agora. Daqui a 50 anos, eu não sei se é tão importante assim para mim, não vai me ajudar tanto assim daqui a 50 anos. Mas, irmãos, o que Deus tem nos prometido é salvação eterna, que não vai perder o seu valor nem daqui a 1 milhão de anos, que a gente não pode colocar uma quantidade de tempo específica, ou até só se for desse jeito, nessa circunstância. Se Deus piorar a minha circunstância, então não estou mais disposto a obedecê-lo e a fazer a sua vontade. Veja, irmãos, o tesouro que Deus tem nos prometido, ele é infinito, ele não perde o seu valor. Como é que nós podemos abandoná-lo durante o caminho? A gente pode olhar e de fato é algum tempo, 10 anos, mas, irmãos, o Senhor Deus, ele é a única coisa que faz sentido nesse mundo. É o único bem que nós temos. É aquilo que é a única coisa que pode, de fato, satisfazer a nossa alma. Se a gente vai abandonar o Senhor para ter o quê, irmãos? A gente vai trocar o Senhor por quê? O que é que esse mundo, o que é que Satanás, o que é que a nossa carne vai poder nos oferecer? Que vai valer a pena, irmãos, nós abandonarmos ao Senhor para que nós nos agarremos a isso. Veja, irmãos, os homens nesse mundo, eles fazem planos, eles se preparam, eles colocam objetivos em suas vidas, e eles se organizam para alcançar aqueles objetivos, eles dedicam suas vidas a isso. Né? Pessoas passam a vida toda buscando alcançar determinado objetivo, seja um objetivo financeiro, seja um objetivo de glória e honra aqui nesse mundo. Né? Crianças são treinadas desde a mais tenra infância a se prepararem para praticar um determinado esporte, para conquistar uma solução para toda a sua família, ou para conquistar uma medalha para colocar no pescoço. E os pais e a família toda se unem naquele objetivo porque querem guiar, porque querem conduzir a vida daquela família para que aquele objetivo seja alcançado. Será que, irmãos, a vontade de Deus, a salvação do Senhor, será que sermos fiéis a Deus não vale muito mais a pena para que nós e nossa família e as pessoas que nós amamos, a igreja do Senhor, todos nós nos ajudemos, nós guiemos uns aos outros, nós sejamos cúmplices, não em fazer o mal, o que é perverso, irmãos, mas em fazer com que, de fato, sejamos fiéis a Deus, buscarmos em unanimidade fazer a vontade do Senhor. Será que a vontade de Deus, será que obedecer ao Senhor, será que a recompensa que o Senhor tem nos prometido não vale muito mais a pena o sacrifício do que qualquer sacrifício que os homens têm feito lá fora para alcançar coisas tão insignificantes que rapidamente vão perder o seu valor? Mas 10 anos, por mais que seja muito tempo, irmãos, a própria palavra de Deus diz que o descendente de Abraão, Jacó, ele trabalhou por muito tempo e pareceu como se fossem dias, porque ele tem o objetivo de se casar com a mulher que ele amava. Veja, irmãos, a Bíblia fala que assim que o pecado foi cometido, Sarai, ela foi desprezada pela sua serva. Isso é algo inesperado, irmãos. Como eu disse para vocês, era comum naquela cultura que as pessoas fizessem isso. Que uma mulher ela concedesse sua serva como se fosse uma esposa, né, uma concubina, uma esposa de segunda classe ao seu marido, e através dela ela ia poder ter filhos, e aqueles filhos seriam considerados dela. Mas aconteceu algo inesperado, irmãos. Quem diria? Quem diria que o pecado ele é capaz de nos enganar?
Quem diria, quando eu e você a gente vai praticar um pecado, irmãos, a gente não sabe como vai terminar, a gente idealiza, a gente pensa que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que a gente vai desobedecer a Deus nisso, mas está tudo sob controle. Não vai fugir nada do nosso controle, a gente vai conseguir continuar conduzindo a nossa vida do modo que a gente está no controle dela e vai dar tudo bem, de acordo com aquilo que nós planejamos. Nunca é assim, irmãos. Eu e você, em relação ao pecado, a gente só tem a escolha, irmãos, de começá-lo. Eu e você, a gente sabe como o pecado vai começar na nossa vida, irmãos. É quando nós somos tomados pela incredulidade, assim como Sara foi. É quando nós somos tomados pela insatisfação em nossos corações, mas nós nunca sabemos como que vai terminar o pecado em nossas vidas. No caso de Sarai, imediatamente após o seu pecado, ela já foi desprezada, né? Da mesma forma que quando o homem e a mulher no jardim, eles comeram o fruto, na mesma hora eles já viram que estavam nus, já buscaram se esconder, e as consequências do pecado já haviam caído sobre sua vida. Sarai, ela foi desprezada no momento em que ela pecou, em que ela conseguiu consumar o seu pecado. E a gente vê no versículo 5, irmãos, assim como Adão e Eva, houve um confronto logo após o pecado, o relacionamento deles começou a se quebrar, a se destruir. A gente vê que o mesmo acontece também aqui com Sarai e Abrão, versículo 5. Sarai, ela se dirige a Abrão e diz: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Vejamos que coisa interessante, porque a ideia foi dela. A ideia de pecar foi completamente dela. Foi ela que colocou essa ideia no coração do seu marido. Olha, vamos fazer desse jeito. Deus, ele não está fazendo as coisas do jeito que ele prometeu. Vamos tentar do nosso jeito. A ideia foi dela. Mas quando o pecado se consuma, ela não vai chegar e vai dizer: meu marido, me perdoe, ela deu tudo errado, eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Vamos voltar atrás, vamos tentar desfazer isso que a gente fez. Não, irmãos. Ela vem querer colocar a culpa no seu marido, querer julgá-lo, querer dizer: olha, tá vendo aí o que aconteceu? Deus, ele vai estar entre mim e você e vai julgar e vai mostrar que eu é que estou certa nessa situação, viu? E obviamente, irmãos, nós sabemos que Abrão, assim como Adão, ele não é inocente, que apesar de que as mulheres elas devem dar boas ideias para os seus maridos, não ideias pecaminosas, mas a partir do momento em que o homem ele anui com a ideia da sua mulher, ele concorda com ela, ele coloca aquilo ali em prática, aquela ideia que era dela agora passa a ser a ideia dele. O homem ele nunca pode chegar e colocar a responsabilidade por uma decisão que ele tomou, mas que ele tenha ouvido o conselho da sua esposa, ele não pode colocar essa culpa nela, porque Deus colocou o homem como cabeça do lar. Ele pode ser um mau cabeça ou um bom cabeça, mas ele nunca vai deixar de ser o cabeça. Ele pode ser omisso, como Adão foi, permitindo que Eva conversasse com a serpente. Ele pode ser omisso, como Abrão foi, porque vejam, irmãos, como é interessante, assim como Adão, nós não vemos uma palavra dele quando Satanás e Eva estão dialogando. A gente também não viu nenhuma palavra aqui de Abraão até agora. A gente não vê Abraão dizendo, ele concordando, ele falando absolutamente nenhuma palavra sai da sua boca. Ele simplesmente está sendo levado e conduzido pela sua esposa a pecar. E ele concorda sem falar absolutamente nada. E agora, na hora dele falar, veja o que é que ele fala. Irmãos, a resposta que ele dá para sua esposa, ele diz: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Veja o que é que ele faz, irmãos. Ele continua sendo omisso, só que agora através das suas palavras. A situação está ali diante dele, uma situação que ele criou por causa da decisão que ele tomou. E o que é que ele decide fazer? Ele decide não decidir, mais uma vez. Ele decide permitir que sua esposa resolva a situação do jeito que ela achar melhor, para que ele continue no coração dele, sentindo que ele não faz parte disso. Olha, só estou fazendo só o que ela quer. Foi ela que mandou eu dormir com essa mulher, eu dormi. Ela que está agora dizendo que essa mulher está desprezando ela, pois ela pode fazer o que ela quiser com essa mulher. E ele quer se eximir completamente de responsabilidade e de culpa, quando na verdade não é isso, irmãos, que um homem deve fazer, nem é permitido que o faça. E se ele o fizer, ele não vai deixar de responder por suas ações, nem por suas omissões. Veja, ele faz com que uma mulher, irmãos, que foi desprezada, tenha que ela mesma decidir e ser responsável por aquilo que vai acontecer com a vida de outra pessoa. Veja que essa é uma receita clara para um desastre. Ele vai pegar uma mulher que está magoada, que foi desprezada pela sua serva, que tem poder e tem autoridade sobre ela, e vai dizer: você faz o que você quiser com essa mulher. E o que é que acontece então, irmãos? A palavra de Deus diz que Sarai humilhou ela, e ela fugiu de sua presença. Naquele tempo, irmãos, os senhores, as senhoras,
Eles tinham o poder de fazer absolutamente o que quisessem com os seus servos, inclusive de espancá-los, de até mesmo tirar a própria vida deles. Então, imagina que Sarai humilhou aqui, não significa que ela falou uma palavra ruim com aquela moça, com aquela mulher. Ela deve ter feito algo muito terrível, irmãos, embora a palavra de Deus não deixe muito claro exatamente o que foi que ela fez. E a gente vê então que o pecado, irmãos, assim como no Jardim do Éden destruiu os relacionamentos entre os homens, né, fez com que o relacionamento entre a mulher e o seu marido fosse destruído, né? O marido diz: "Foi a mulher que o Senhor me deu". O relacionamento entre o homem e Deus foi destruído. A gente vê aqui também, irmãos, que o relacionamento entre o marido e a esposa foi destruído. O relacionamento entre a esposa e a serva foi destruído também. Mas, irmãos, a grande maravilha do Evangelho, nosso Senhor Jesus, é que Ele não permite que as coisas terminem da forma que nós agimos e merecíamos que elas terminassem dessa forma. Veja, assim como o Senhor apareceu no jardim para exercer misericórdia com Adão e Eva, o Senhor aparece aqui também para exercer misericórdia. Mas é interessante porque, irmãos, nós vemos aqui no versículo 7 que, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Acontece aqui algo muito improvável, irmãos, porque o esperado aqui, se a gente fosse esperar de fato que Deus fizesse alguma coisa, não ia ser falando com essa mulher aqui. Com essa mulher que ninguém aqui falou o nome dela ainda. Se a gente for olhar no versículo 1, de fato, irmãos, nos é dito que o nome da serva de Sarai é Agar. Mas se nós olharmos sempre que há o diálogo entre Sarai e Abrão, eles nunca falam, nunca chamam ela pelo nome. É sempre a tua serva, a minha serva, a tua serva, a minha serva. Essa mulher na boca dos homens, ela é insignificante, ela não tem importância nenhuma. Ela é um instrumento, uma ferramenta usada para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Mas o próprio Deus aparece, irmãos, para ela. Né? Quando a Bíblia nos fala a respeito do anjo do Senhor, sempre está falando a respeito da segunda pessoa da Trindade. Quando a Bíblia vai dizer, anjos aparecem no Antigo Testamento, irmãos, mas quando a Bíblia fala a respeito do anjo do Senhor, dessa forma que é retratado na nossa Bíblia, Senhor em letras maiúsculas e o anjo do Senhor, sempre é a segunda pessoa da Trindade. Nós vamos ver que, tanto nesse texto aqui, quanto em outros textos, quando ele vai aparecer, o anjo do Senhor, ele recebe adoração e não recusa, ele fala como se fosse o próprio Deus. A gente vê que, de fato, a palavra anjo significa mensageiro, é o mensageiro do Senhor, é o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que é através dele que Deus ele fala conosco. Então o anjo do Senhor aparece para essa mulher. Veja, para a mulher que era a desprezada. Deus não apareceu para quem deu a ideia do pecado, para Sarai. Deus não apareceu para Abraão, que era o responsável por toda essa situação. Mas Deus aparece para a serva, para aquela que é desprezada. E ele vai dizer para ela: Agar, serva de Sarai. Veja como é interessante, irmãos, porque apesar de Deus chamar ela pelo nome, Deus ele não diz, olha, você não é serva. Deus ele não diz, olha, você está certa em ter fugido. Veja, Deus fala com ela de um modo para que ela tenha que reconhecer o pecado dela. Veja, o contrário, irmãos, do que se fosse hoje, se fôssemos nós, a forma que a gente ia abordar essa situação, a forma que Deus aborda. Deus ele não vai tratar Sarai como se ela fosse uma vítima de todas essas circunstâncias aqui. A coitadinha, ela não tinha escolha, porque ela era uma serva e a serva tinha que fazer a vontade da sua senhora. Não é assim, irmãos, que a palavra de Deus trata. Eu lembro que quando eu estava meditando no capítulo 12 de Gênesis, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor sobre, né, o fato de Sarai ela ter ficado calada quando foi ao Egito, né? Ela ter obedecido, seguido o conselho do seu marido e mentido, dizendo que ela era a irmã dele. Aí eu li nos comentários, né, da pregação uma pessoa dizendo bem assim, porque o pregador ele falou, né, que ela não deixa de ser responsável porque ela mentiu também. Aí alguém falou no comentário, né, dizendo assim, não, mas até parece, né, que uma mulher naquela sociedade, se a mulher ela não tem voz hoje, imagina naquela sociedade, como que a mulher ela poderia não concordar com seu marido? Irmãos, a gente sempre está preocupado hoje em dar desculpas para o nosso pecado, em responsabilizar as outras pessoas. Veja, de fato, H, ela em certo sentido foi uma vítima da situação, mas ela anuiu ao pecado e ela demonstrou que estava no seu coração também quando ela desprezou a sua senhora. Veja, ela não é uma vítima completa dessa situação. Se a gente for olhar para a nossa vida, irmãos, nós sempre vamos ser vítimas em algum sentido. Sempre os pecados de outras pessoas vão nos afetar. Se a gente for falar dessa forma, nós somos vítimas de Adão e Eva, porque eles que pecaram lá no jardim.
Mas nós, através do nosso procedimento, irmãos, nós concordamos todos os dias com aqueles que têm pecado contra nós e mostrando que nós não somos inocentes, como nós também, quando nós também temos pecado contra outros e principalmente contra o nosso Senhor. Veja, Deus ele fala com ela, fazendo com que ela reconheça o pecado dela. Assim como Deus, quando apareceu no jardim, ele disse: Adão, onde estás? Ele falou com Adão para que Adão não quisesse se explicar ou se excusar da sua responsabilidade, mas para que ele pudesse confessar o seu pecado. Deus ele procurou aqui Agar para que ela também pudesse confessar o seu pecado. E ela responde de modo adequado a isso. Deus pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Como se Deus estivesse dizendo assim: você não é serva, Agar? Por que você está fugindo da presença da sua senhora? Para onde você está indo? Você tem o direito de fazer isso? E a gente vê a resposta dela, irmãos, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Veja, ela não diz, que serva coisa nenhuma. Agora eu quero ser uma pessoa livre. Agora eu vou seguir o meu próprio caminho. Veja, eu fui fazer lá a vontade deles, deu errado, eles não estão felizes mais com o que eles procuraram. Agora eu vou seguir a minha própria vida. Eu tenho direito. Eu sou uma pessoa também, eu tenho direito a realizar os meus próprios sonhos. Não é assim que ela fala, ela reconhece que está errada, porque ela está fugindo da serva, ela está fugindo de Sarai, que é a senhora dela. Então o Senhor fala com ela, irmãos. E a palavra de Deus, ela é dura, irmãos, porque Deus diz, o anjo do Senhor fala, o Senhor Jesus fala para essa mulher: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Mais uma vez, irmãos, a palavra que Deus fala, a palavra que o Senhor Jesus fala aqui para essa mulher é muito diferente do que nós falaríamos para uma pessoa numa situação como essa aqui. Então, vou parar para pensar, irmãos, a situação realmente não é fácil. Como eu disse para vocês, ela foi humilhada, não é simplesmente que ela ouviu palavras que ela não gostaria de ter ouvido, que ela chorou porque a senhora dela falou uma coisa que ela não gostou e ela fugiu, porque não estavam os direitos trabalhistas dela lá sendo atendida nesse emprego aqui dela. Não, irmãos. Ela tinha sido humilhada. O texto nos diz, no versículo 6, que Sarai humilhou-a e essa foi a causa dela ter fugido. E o que é que Deus manda ela fazer agora, irmãos? Deus manda ela voltar e diz: humilha-te sob as mãos da tua senhora. Deus ele diz: aquilo que ela fez com você, você vai lá e você vai dizer para ela: olha, eu sou digna de punição. Eu realmente sou uma pessoa pecadora e eu fiz aquilo que não era correto. Apesar de você ter errado comigo também, o que eu fiz não foi correto. Veja, irmãos, Deus, é assim que Deus ele restaura o relacionamento dele conosco. Veja, Deus restaura o relacionamento dele conosco, fazendo com que nós restabeleçamos ou restauremos o nosso relacionamento com aquelas pessoas que nós temos ofendido e que nos ofenderam também. Veja que essa é a glória do Evangelho, irmãos. O Senhor Jesus nos ensina na oração que nós devemos perdoar. Nós pedimos para que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, Deus está restaurando, restabelecendo o relacionamento de Sarai, que ela não tinha com Deus, através de fazer com que ela restabeleça o relacionamento com uma pessoa que agiu de modo injusto com ela. Veja, ela vai lá, e Deus nem mandou ela dizer isso aqui que eu falei, né? De dizer, você errou comigo também. Deus apenas disse, vai lá e reconhece o teu pecado. Vai lá e diz, eu estou errada. Vai lá e se humilha na presença da sua senhora. Se a gente for olhar isso aqui humanamente falando, irmãos, principalmente com a exaltação ao homem que nós temos hoje na nossa sociedade, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma daquelas páginas do Antigo Testamento que a gente tem que rasgar e pedir desculpa ao mundo por isso estar escrito. Como é que pode Deus, como é que pode Jesus, aqui a segunda pessoa da Trindade, aquele que as pessoas falam que é o amoroso, né, que Deus Pai é o ruim e Jesus é que é o bonzinho, ele está pedindo para uma mulher ela se humilhar diante de outra, uma escrava se humilhar diante de uma pessoa que estava oprimindo ela. Mas, irmãos, Deus não está preocupado com essas distinções sociais que nós fazemos hoje para que a gente possa se sentir vítima das outras pessoas. Deus está preocupado com o nosso coração, que precisa de arrependimento. Nós precisamos nos humilhar, irmãos, porque quem somos nós? Não apenas a serva, irmãos, mas cada um de nós. Quem somos nós? Quem somos nós para que sempre é difícil para nós quando a gente tem que abrir a boca e reconhecer o nosso erro. Sempre é difícil quando a gente tem que chegar para alguém e dizer, eu pequei, eu errei, eu fiz isso e não foi certo eu fazer isso com você.
Parece que é doloroso, irmãos. Parece que vai arrancar um pedaço de nós quando nós temos que reconhecer os nossos pecados. Por que que nós agimos assim? Quem somos nós para a gente achar que reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, nos humilharmos é algo tão difícil assim? E quando a gente consegue fazer isso, a gente rapidamente nosso peito já se estufa e a gente está vendo como eu sou uma pessoa fantástica, porque eu sou uma pessoa tão maravilhosa e eu estou me humilhando aqui, me submetendo a essa pessoa que nem merecia isso. Mas como eu sou muito crente, eu vou lá fazer isso com ela. Porque, na verdade, irmão, sempre aquilo que nós fazemos não deve ser uma resposta àquilo que as pessoas fizeram conosco, mas uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Veja, ela deve ir lá e pedir perdão para sua senhora, não porque sua senhora merece ou deixa de merecer. Isso aqui é irrelevante para a questão. A questão é se Deus me perdoou, irmãos, se Deus me ouviu, se Deus ouviu o meu clamor, por que que eu não devo perdoar aqueles que têm me ofendido? Veja o Senhor, irmãos, no seu alto e sublime trono. O Senhor, no ápice da sua glória, irmãos, exaltado sobre todas as coisas. Que diante dele nós não somos absolutamente nada. A Bíblia diz que ele se inclina para se relacionar conosco. Como que nós somos incapazes de chegar diante dos nossos semelhantes e não nos humilharmos e temos tanta dificuldade para reconhecer o nosso pecado? Veja, então Deus ordenou que ela fizesse exatamente isso, irmãos, e foi isso que ela fez. O anjo do Senhor disse mais para ela, irmãos, disse: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Veja, irmãos, Deus dá promessas aqui, assim como Deus deu promessa para Adão e Eva no jardim, quando eles pecaram. Deus disse: eu vou mandar o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai trazer salvação para vocês. Deus disse aqui para Agar que ela faz parte agora da aliança e do povo de Deus. A linguagem que ele usa, irmãos, é uma linguagem que ele usou para Abrão. Uma forma que Deus, quando foi fazer uma aliança com Abrão, ele usou essas palavras para dizer: olha, eu vou te dar uma descendência numerosa. São as palavras também que Deus usa para falar a respeito de Sarai. Ele diz: você vai ter uma descendência numerosa. E a grande questão aqui, de fato, ela vai ter uma descendência numerosa porque ela vai ser mãe de Ismael. Mas a grande questão aqui, irmãos, a promessa de Deus é: você faz parte da aliança. Assim como eu chamei Abrão, o grande Abrão, para fazer parte de uma aliança comigo, eu chamo você, a escrava Agar, para ter um relacionamento comigo também. Porque, irmãos, Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente não é aceito na presença de Deus pela grandeza daquilo que nós somos ou pela forma que os homens nos enxergam nesse mundo. Mas Deus é misericordioso e nos concede essa graça. Mas, irmãos, assim como houveram bênçãos e maldições quando o homem caiu, também há maldições aqui para o que Deus fala para Agar. Apesar de talvez ela não tenha entendido a profundidade disso que foi dito. Mas no versículo 12 Deus diz: ele será, Ismael, teu filho, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contada, será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falara: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Veja, irmãos, o que é que Deus diz para Agar como maldição? Ele diz: o teu filho, ele vai ser contra tudo e contra todos. E na verdade, irmão, se a gente parar para pensar, né, Ismael, ele é o ancestral dos muçulmanos, né, de onde vêm os árabes. E pare para pensar e veja como a consequência, sempre há consequências terríveis dos pecados que nós praticamos, mas que pareçam pecados inocentes aos olhos humanos, mas que sejam pecados socialmente aceitáveis, como era o caso desse pecado aqui. Né? Era normal uma senhora dar a sua serva para o seu marido. Mas o que acontece, irmãos, até hoje, não apenas o povo de Deus, mas o mundo todo sofre as consequências do pecado de Sarai, de Abraão e de Agar. E se a gente parar para pensar, irmãos, esse pecado aqui só aconteceu porque antes ele foi para o Egito e lá ele adquiriu essa serva, lá eles adquiriram essa serva. Então veja que o pecado ele sempre vai trazendo consequências, vai abrindo portas para novos pecados. E se nós não dissermos basta, se nós não nos arrependermos do nosso pecado, a gente sempre vai ter mais e mais consequências do nosso pecado, porque a gente pode voltar aqui para Adão e Eva. Só que veja, irmãos, a forma de nós resolvermos essa carga negativa
que nós carregamos por conta dos pecados anteriores que nós praticamos e que outras pessoas antes de nós já praticaram. Não é a gente tentar voltar no passado e resolver o problema lá através de qualquer bruxaria ou qualquer ritual, mas é com arrependimento. Vejam que, como nós veremos no capítulo seguinte, o que Deus vai falar quando ele aparecer para Abrão, né? Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Veja que a solução, irmãos, para nós acabarmos com os pecados, com esse ciclo de pecado em nossas vidas, é o arrependimento. Veja, essa mulher ela se arrependeu aqui. A Bíblia diz que ela invocou o nome do Senhor. A mesma palavra que é usada para falar aquilo que Abraão fez também assim que ele chegou na terra prometida. E a mesma palavra que é usada também para falar que os descendentes de Adão, lá no capítulo 5, disseram, né, assim que Enos nasceu, o filho de Sete, que Deus deu para Adão no lugar de Abel, ele invocou o nome do Senhor. E essa mulher, então, ela faz parte da família e do povo de Deus a partir de agora. E ela diz, eu vou chamar esse local aqui, né, de Beer-la-Roi, porque o Senhor me viu aqui. Da mesma forma, irmãos, o capítulo termina 3 de Gênesis com Adão, ele dando um nome para sua esposa. Aqui acontece algo impressionante que não acontece em nenhum outro lugar da Escritura Sagrada, irmãos. Uma pessoa ela dando um nome a Deus. Ninguém dá nomes a Deus, irmãos. Mas essa mulher aqui, ela dá um nome a Deus. Ela diz que Deus é o Deus que vê. É o Deus Lairoi. É o Deus que vê ela. E o ver de Deus, irmãos, não é simplesmente olhar para nós. O ver de Deus, irmãos, é Ele nos acudir nas nossas necessidades. Porque Deus não é um Deus que vai olhar, irmãos, para nossas dificuldades e apenas acompanhar aquilo que nós estamos passando de longe. Mas Deus, Ele é o Deus que vai, através de todas essas circunstâncias, operar em nós transformação e santificação. Se de fato nos arrependemos do nosso pecado e buscamos ao Senhor verdadeiramente arrependidos. Então, irmãos, o texto continua dizendo que Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Veja como é interessante, irmãos, porque a gente olha aqui e diz, eita, Abrão colocou o nome do filho de Ismael mesmo, olha, Deus deve ter aparecido para ele, né, e ter dito para ele colocar o nome de Ismael no filho, né, porque senão como é que ele ia saber? Ele ia saber, irmãos, porque essa mulher, arrependida, voltou para sua senhora e para o seu senhor, e contou tudo o que lhe aconteceu. E Abrão também, arrependido do seu pecado, coloca exatamente o nome na criança que Deus ordenou que deveria ser. Veja que Deus ele restaura o relacionamento, irmãos, dessas pessoas. E isso é uma demonstração de que o relacionamento delas com Deus está restabelecido. Veja que há consequências para o pecado, como nós dissemos, né? Até hoje ainda nós carregamos consequências desses pecados que foram praticados aqui há tanto tempo atrás. E por isso que eu e você, irmãos, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e abandoná-los. Porque nós sabemos como começa a nossa história com o pecado, mas nós não sabemos como ela irá terminar. Tantas pessoas, tantos descendentes nossos e pessoas à nossa volta sofrem e irão continuar sofrendo consequências dos nossos pecados. Irmãos, a gente não pode se perguntar por quê que Deus colocou esse capítulo aqui. Porque esse é um capítulo para ser esquecido na história de Abraão. A gente para pensar, o capítulo 15 é maravilhoso. Deus estabelece uma aliança com Abraão e Abraão responde com fé. No capítulo 17, Deus também vai renovar essa aliança que ele fez com Abraão. E Abraão também vai responder com fé. E aí tem esse capítulo 16 aqui no meio dessa história, fazendo tantas referências a justamente o momento mais terrível da história da humanidade, que foi o momento da queda no jardim. Por quê? E a resposta, irmãos, é porque a queda de Abraão, Deus faz tantas referências aqui à queda de Adão no jardim, para que fique claro para nós. Veja, se Adão, que era um homem perfeito, ele não conseguiu pela sua própria força obedecer a Deus. Se Abraão, que é o pai da fé, ele não conseguiu pela sua própria força obedecer ao Senhor, nós devemos recorrer completamente a Cristo, irmãos. Não esperando, não pensando que na nossa própria capacidade, que na nossa própria força, a gente vai conseguir fazer aquilo que é certo. Pelo contrário, irmãos, nós devemos desesperadamente, nós devemos olhar para histórias como essa que a Bíblia nos diz, e essa aqui em especial, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente não olha, irmãos, para essas pessoas aqui com um ar de superioridade, como dizer, como eles foram capazes de cometer terríveis pecados. Mas nós olhamos para ela e reconhecemos a nossa própria vida.
Nós reconhecemos os próprios conflitos que nós mesmos temos criados ou temos participado entre nós e as pessoas à nossa volta. E reconhecemos também, irmãos, que o arrependimento, e que se o Senhor não aparecer para nós e não mudar a nossa história, se o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não for aquilo de fato que guia a nossa vida, irmãos, não vai fazer sentido e não vai haver proveito nenhum em nenhuma circunstância que nós passemos aqui. A gente não vai aprender com os nossos erros, irmãos. Abraão já pecou e já voltou a pecar novamente e voltará a pecar mais na frente. A gente não vai aprender com os nossos erros. A única coisa que vai transformar o nosso coração é se Cristo Jesus. Nós nos agarramos a Ele completamente pela fé. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.